Fala galera do Call of Duty, estamos em mais um vídeo trazendo para vocês aqui esse item tão aguardado aqui, pelo menos para mim, que é o Hulk Marvel Legends da Maximum Series. É uma nova linha que a Hasbro está fazendo, uma linha um pouquinho mais cara, se não me engano dá uns $60 mais ou menos, né? Por média, as figuras estão cerca de 45, 30, né? Dólares as figuras da Hasbro, então tá uma figura um pouco mais cara, mas ela teve o primeiro item dela, que foi o Homem-Aranha, que eu vou estar trazendo, e aqui o Hulk que eu peguei na Amazon, vou deixar o link aqui, então um pouquinho mais caro, mas fiquem atentos com promoções e tudo, e pode baixar o preço. Então eu peguei ele na Amazon, beleza? Chegou para mim, rapidinho chegou. O lançamento dele aqui no Brasil, se não me engano, é dia 1º de julho, ou seja, na próxima semana aí. Então vocês estão vendo aqui meio que com uma certa exclusividade, tá? Então o Hulk Maximum Series, então aqui tá a caixa dele, bem grande. Deixa eu pegar uma outra embalagem aqui. Só pra gente comparar aqui, ó. O Ciclope da Wave do Nemesis. A caixa é bem menor, né, ó. Vou colocar só aqui pra gente ver, ó. Quase passa um pouquinho da metade. Fênix, que eu ainda vou trazer o review pra vocês aqui, tá vendo? A caixa da Fênix é praticamente o mesmo, é um pouquinho, é o mesmo tamanho. A caixa da Fênix é o mesmo tamanho, ó. Mesmo tamanho. Então tá seguindo o padrão dessas caixas mais largas, certo? Um outro comparativo aqui com o Apocalipse Retrô. A caixa do Apocalipse é bem maior mesmo. A caixa do Apocalipse é bem maior, tá? Então esse é o modelo de caixa. Então temos aqui todos os quadrinhos, logo da Marvel, Marvel Legends aqui, as frames dos quadrinhos, a caixa vazada. Aqui na lateral temos o Hulk. Se dá para focar aí. Temos o Hulk aqui segurando o míssil. Eu achei a caixa bem bonita. Aqui também, ó, parte de cima Maximum Series, ou Maximum Series, como vocês preferirem, Hulk. Aqui na lateral o Hulk, na outra lateral aqui também o Hulk em outra pose, a parte da frente da caixa e a lateral, a parte de trás aqui, né? A caixa segue o mesmo padrão das figuras da Marvel Legends, né? E aqui, ó, vamos abrir, onde que a gente vai abrir a caixa? Na lateral, aqui por cima, né? Deixa eu pegar a tesoura aqui. Entradinho. Vamos abrir a caixa do Hulk. Aqui por dentro aqui é um blisterzinho. Ó, tá aqui, ele tem ao todo 2 blisters, né? Vamos ajeitar aqui. Ao todo 2 blisters. Certo? Esse item tá tendo uma certa crítica com ele, devido ao peitoral dele ser lá, de borracha. Falam que pode deteriorar com o tempo, etc. Bom, quem coleciona Storm sabe que a figura é feita no material mais emborrachado, né? O peito e tudo. Então, muita gente usa um produto lá, tipo, eu não vou falar o nome aqui pra galera não comprar e sair usando e depois dar problema, tá? Mas quem coleciona Storm puder falar, é um produto que passam que conserva. Eu tenho 2 filhos do Storm, que é o Zangief e o Balrog, tranquilo, sem problema, já tem 2 anos já. Não tive problema nenhum, tá? Aqui, vamos ver primeiramente as faces extras. Então, vamos lá. Face dele de dentes cerrados. Eu acho que as escolhas das expressões não foram tão, assim, boas, né? Essa aqui tá parecendo mais uma máscara do que tudo. Então essa face aqui eu não agradei tanto dela não. Das outras até achei interessante, mas são todos baseados em quadrinhos, tá? Mas aqui todo, aqui a face, aqui todo o cabelo bem pintado, tal, bem legal. A expressão é legal, mas a face em si eu não gostei. Temos outra face de expressão. Aqui eu já gostei. Isso aqui que eu falo da profundidade. Assim, nossa, enfiar o dedo da filha, larga o meu dedo. Você consegue enfiar, né? É profundo, você vê de fato a garganta. Igual o da bandagem de Ciclope, é chapada, é reta, né? Então tá aqui a expressão. Essa expressão já é legal. Ele pistola, expressão, queixo, ficou bacana. Temos o míssil, ele vem desmontado, tá? Mas você pode montar ele aqui com os cabinhos. Cuidado você não ligar o míssil aí, ele explodir na sua mão. Então você pode encaixar ele aqui, ó, fechar. Certo? Olha o míssil aí. Caramba, quase o tamanho da minha mão. Ó. Olha só. Bem legal. Então você pode tirar ele, colocar ele segurando o míssil, bem legal.
Temos um efeito aqui de golpe, né? De porrada. Isso aqui você vai juntar com o Thunderclap, né? Que chama, né? O golpe dele. Né? Então temos esse efeito aqui, bem legal. Você põe na cabecinha dele assim, ó. Está brava lá, ó. Brava. Pistola. Esse aqui, na verdade, é para as mãos, tá? Temos o efeito de movimento, né? Para você colocar nas mãos. Certo? Bem legal também. Esse efeito de movimento, tá? Mãozinhas extras. Ó, cara, olha o tamanho da mão do bicho. Então temos essa mãozinha dele aqui. Tem aquela articulação clássica aqui, tá? E temos o de punhos fechados, tá? Então são esses dois pares de mãos mais a que tá com ele lá. Então todo três. E é bem pintado tudo. Vamos ver aqui, ó. Você consegue ver a veia. Bicho. E ó, veia dele aqui. Certo? Não é a aveia não, tá? Falando veia. A aveia é aquilo que você coloca, que você toma no café da manhã. Ah! Então bem legal a mãozinha dele aqui. Vou chegar mais perto pra gente ver a unha dele. Bonitinha. Punho fechado também, olha lá. Gostei. Cara, difícil tirar aí do blister, hein? Pelo amor de Deus. O blister da Hasbro, ele trava a figura toda. O Chico Pezão. O Hulk. Não é pesado não, tá? Não é pesado. A Hulk Bus é muito mais pesada. Olha só. Ó. Então vamos dar uma olhada aqui. A crítica em si que a galera tá fazendo. Vamos chegar mais perto aqui pra gente ver bem a expressão facial dele. Olha só a expressão facial dele aqui, ó. Sorrindo, com a cara de... Cara, aquela cara de tipo assim, mano, você tá fudido comigo. Então ele tem articulação aqui na cabeça. É limitada, viu? Bem limitada. O movimento é bastante limitado. Consegue girar, óbvio, né? Mas é muito limitado. Eu vi pessoas, os gringos, tirando um pouquinho da borracha aqui do pescoço e um pouquinho da borracha do pescoço e um pouco do plástico, parece. Mas assim, eu não vou recomendar fazer isso não, cara. Mas a cabeça dele, a movimentação é muito limitada. Não vai pra cima, não. Não vai mesmo, não. Vamos tirar e trocar? Vai ser fácil. Tá vendo? Eu vi o pessoal tirando aqui, ó. Tá vendo lá? Aqui ali é o pino do pescoço aqui, né? Então a gente tira essa bordinha aqui. Vamos colocar a cara e a face do máscara. E aí a gente vai fazer as movimentações, tudo bonitinho. Vai ser só ser fácil de encaixar aqui. É tranquilo de encaixar. Mas, igual eu falei, perde um pouco a movimentação. Tá? No final eu vou fazer a troca da outra face pra gente ver como é que fica. Movimentação, né? Eu vi o pessoal falando que não tem a borboletinha. Então vamos lá. Ele tem a articulação aqui no ombro. Então movimento aqui pra cima. O braço aqui, ó. Tranquila. Ela vai tipo dando uns tá. Uns tá. Você vai sentindo ela mexer. Não é dura a articulação. Isso eu acho bom. Então tá me lembrando muito a articulação de SH Figures. Então movimenta e abre o braço aqui. Agora vamos ver. Ó, tem articulação aqui no bíceps. Bem tranquilo também. A articulação aqui, cotovelo. Já é um molde diferente, que é o molde que vai ter agora no Wolverine com o Samurai de Prata, né? Do Gameverse. Foca aqui, tá vendo? Muita gente não tá gostando. Aqui fica quase escondido, mas aí aqui fica essa pontinha. Essa pontinha quebra um pouco a estética, né? Quebra um pouco a estética. A mãozinha dele, tranquila, gira, tranquilo, articulado, bonitinho, tá? Vamos ver aqui na parte das costas da figure. Focar. Não tem. O pessoal falou que não tem articulação borboleta, mas tem sim. Ela, porque ela fica aqui dentro, aqui, tá? Ela tem articulação borboleta. Tá vendo? Aí muita gente fala que tá deforma aqui e tal. Cara, se você for pegar esse boneco aqui, pra você ficar brincando, jogando para cima, movimenta, isso com qualquer coisa vai acabar com o tempo deformando. Mas você não vai deixar ele nessa pose, porque com o tempo a borracha acaba ficando nessa posição. Esse que é o grande problema. Ó, vou ver, não ficou não. Vi gente que às vezes apertou aqui, isso aqui ficou fundo. A borracha é bem maleável. Então, tipo assim, ó, vamos fazer aqui, ó, pose. Ele vai bem pra frente, né? E você tem uma movimentação mais ampla dele aqui, certo? Você consegue mexer bem. Vamos fazer o Thunderclap aqui pra gente ver. Tem que trocar os braços, né? Vamos trocar as mãozinhas. Vamos trocar aqui, a gente coloca o efeito. Mas vamos primeiro analisar ele. E depois a gente faz essa troca aí, tá? No abdômen aqui.
Então ele tem articulação aqui no abdômen, tá? Vai para baixo, para cima, entendeu? Então ele tem uma movimentação boa. Não é tão travadona como algumas siglas Marvel Legends. Tem articulação aqui na cintura, aqui fica feio porque quebra a estética. Aqui quebra muito a estética, então não fica legal. Aqui é aquela articulação clássica dos Marvel Legends, da cuequinha na virilha, então vai bem pro lado. Para cima também não vai tanto. Não vai tanto para cima, vai o máximo, a amplitude máxima aqui para cima. E para trás também não vai tanto, devido à bundinha aqui. Por isso que a Bandai faz aquela calçola aqui, ó, porque você tem uma amplitude maior. Fica feio? Fica, mas é você ter uma mobilidade melhor na figura, tá? O corte clássico aqui, Marvel Legends, os detalhes da calça, né, em relevo, tudo bonitinho, rasgo da calça. Articulação dupla no joelho, tá? Tranquilo. O pé dele, que não gira não, algumas giram. Ele tem articulação aqui, ó, vamos na pontinha do pé aqui, ó, legal. Algumas figuras da Bandai tem isso, entre outras, e achei legal isso aqui ter, deveriam ter em todas. E articulação clássica aqui nos pés, vai para cima, para baixo. O lado vai bem pouco, né? Quase não vai pro lado. Então essas são as articulações do nosso querido amigo Hulk. Agora a pose do Thunderclap, para a gente ver a questão do peitoral. Vamos lá, eu vou mexendo aqui. Para encaixar o Thunderclap, você tem que tirar o braço, a mão, colocar assim para você encaixar, tá? Tem como você encaixar depois, não. Encaixa não que você vai fazer a montagem do braço. Espera que o boneco tá escorregando aqui. Então você vai encaixá-la aqui, ó. Que aí ela vai ficar lá. Bem. Olha lá como é que vai ficar. Entendeu? Fazer a mesma coisa. Não precisa encaixar a mão depois o efeito, não. É tudo assim, ó. Encaixou aqui. Certo? Cadê? É assim mesmo? É. Encaixou aqui. Aí você vem e encaixa aqui. Pronto, encaixou. Tá vendo? Então bate palminha pra nós aí, Hulk. Achou aqui, vamos ver. Vi algum pessoal lá fora falando que não tem como os braços se encontrarem. Mas aí você vira assim, né? Aí é pose. Vai encaixar ou não vai? O tamanho que é, galerinha? É desse? Vou ajeitar a pose aqui pra gente ver. Ó, pronto. Ela fica assim. Aqui só ajeitar a mãozinha um pouquinho mais assim. Cadê aquele efeito da porrada? Você vai colocar ela no meio aqui. Não é isso? Aí tem que ajeitar a pose. Eu tô pegando a figura de cima. Aí, ó. Pronto. Segura essa. Segura isso aí. Você vai botar ele pra segurar isso aqui literalmente. Pronto. Não ficou tão legal como a gente vê, não. Tudo que tá na caixa a gente sabe que a gente não consegue fazer, né? Então tá aí, ó. Certo? Vou botar ele agora pra girar. Eu vou fazer outra pose, tá? Eu vou pegar a Hulk Buster e vou colocar do lado pra gente ver o tamanho. Beleza? Então vamos lá. Bom, comparando os dois aí, depois eu vou deixar só o Hulk pra gente fazer a análise, vou deixar ele rodando. A Hulk Buster tem em torno de 23 centímetros, tá? E o Hulk tem em torno de 20 centímetros, tá? Então um pouquinho maior. Certo? Ah, se você tem um Hulk, você não necessariamente precisa da Hulk Buster, mas se você tem a Hulk Buster, você tem que ter o Hulk, isso é fato. Então quando eu comprei a Hulk Buster, eu falei, eu preciso de um Hulk, certo? Então tá aí, combina bem, eu achei uma figura do Hulk bacana, achei uma figura interessante, certo? Vamos botar a Hulk Buster aqui de lado? Agora eu vou ter que ter o Juggernaut, os inimigos, tudo agora também, né? Olha só. Eu gostei do Hulk, tá? Então tá aqui só o comparativo. Agora deixa eu pegar um outro Marvel Legends aqui, mais ou menos uns 15 centímetros, né? Então tá aí. Vou agora fazer algumas poses aqui no Hulk aqui e vamos para as considerações finais. Então bora lá. Bom, tá aí, botei na base aqui para girar. Vamos fazer as considerações. É uma figura limitada na questão de articulação, mas aqui na cabeça? É. O pessoal costumou tirar a pontinha ali do... a borda da borracha, mas assim, cara, não mexe muito não. Sabe por quê? Depois você faz um corte errado, tira muito, fica à mostra, você vai acabar com a fibra. Então é uma customização que eu não recomendo fazer, para depois não dar problema.
Questão de extras, vem os extras interessante, legal, achei que vem bastante completo, vem um míssil, achei isso legal. Então você pode colocar esse míssil na Hulkbuster, que for, ou nos caminhõezinhos da G.I. Joe. Pô, dá pra você fazer um cenário bacana de batalha contra o Hulk aí, certo? E o míssil encaixa na mão direitinho. Então vem o efeito do Thunderclap, porém assim, é um pouquinho chatinho de colocar, tá? Esse efeito aqui, que você tem que prender na mão. Mas esse efeito você pode usar de outras formas também. No mais, até pela questão dessa limitação, é uma figura bonita, robusta. Tem outras versões do Hulk. Eu não gostei muito daquela faixa de dentes cerrados. Não gostei. Acho que não foi uma escolha tão legal. Tá? Não foi uma escolha que eu achei que foi tão legal. Porém, eu acho que é uma figura que vale sim a pena. Só que ela não fica, custa 600, 700 reais. Eu paguei nessa fica 520, 530, certo? Porque a versão, se não me engano, de 20 anos, Marvel Legends, estava na casa de R$ 1.000, pelo que eu procurei. Eu falei, não vou pagar R$ 1.000, é aquela da cartela. Então eu falei, não vou. Então tem outras versões também. Mas eu acho que vale a pena você investir nessa, porque é uma figura recente, mais fácil de você encontrar, você comprar. É só ficar de olho, acaba entrando em promoção na Amazon, com outros vendedores também, só ficar atento. Tá? Igual o Spider-Man. O Spider-Man você consegue achar ele tranquilo. E vai ser o próximo aí. Minha nota para essa figure, pela questão da limitação no rosto, ali na cabeça, cara, eu vou dar uma nota 8 para essa peça. Acho que não tem tirar menos do que isso, não. Sobre a questão do lance da borracha, não acho que isso aí já vai deformar, não. Se você vai colocar no seu expositor, certifique que seu expositor não tem uma iluminação muito forte. Mas é LED. Querendo ou não, gera calor, mesmo que seja pouco. O LED, querendo ou não, gera um calor. Eu tenho uma figura aqui do Mega Man San Diego Comic Con com a pintura metalizada, tava com a luz em cima e queimou a pintura. Então, expositor com iluminação muito forte, muito em cima, acaba queimando, resseca, certo? Se às vezes bate sol no seu expositor, onde você está expondo a sua figura, fique atento a isso aí, porque isso aí acaba estragando tanto a pintura quanto a figura em si, tá? Então, no mais, nota 8, eu acho a figura bonita, imponente para um caramba, achei legal. Outro ponto crítico para mim aqui para tirar esse troço do blister que é chato pra caramba. Beleza? Então nota 8 pro Hulk Maximus Series. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar, também fixado nos comentários. Eu particularmente gostei dessa peça, beleza? Vamos agora para mais fotinhas do Hulk. Eu espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Para mais novidades, reviews de filmes de Marvel Legends, entre outras, só me seguir para mais. Fui!